Nós começamos hoje pela manhã, às 10h15, uma série nova, a série Fogo. E usando essa imagem, nós vamos conversar um pouco nesses próximos domingos sobre o poder, sobre a grandeza, sobre esse Deus maravilhoso em quem nós confiamos. Se você utiliza o aplicativo Bíblia da YouVersion, você pode abrir agora, ir lá no ao vivo e você tem essa mensagem, pode acompanhá-la com o texto e as principais ideias que serão pregadas aqui. Ela fica no ar até a sexta-feira, quando a gente coloca a mensagem da outra semana. Então você pode acompanhar pelo aplicativo Bíblia da YouVersion. E tem aí em todas as formas, para iPhone, Android, também no seu tablet. Hoje à noite vamos pensar sobre o aquecimento que o fogo nos dá. Não sei aqui quem já morou num lugar frio. Quem viveu em São Paulo alguns anos atrás, experimentou o frio de São Paulo. Não faz mais frio em São Paulo. Mas quem morou em lugar frio sabe como é gostoso você ficar pertinho de uma fogueira. É uma maravilha. Quando eu morei no Rio Grande do Sul, lá em 91, fazia muito frio no inverno. E eu e Nívia, ainda sem o Júnior, morávamos numa casa muito grande, tinha um pomar atrás da casa, tinha até fogão a lenha. E aí no inverno, eu, paulistano, tentando fazer aquele fogão funcionar. De vez em quando eu conseguia. Aí a gente ficava aquecendo as mãos, ficava ali do lado do fogão, conversando. O fogo aquece. E é sobre isso que vamos estudar hoje à noite. E para tanto você irá ao Novo Testamento, Lucas 24, versos 28 a 35. É uma situação já conhecida por aqueles que leram o Novo Testamento. O Senhor Jesus, já ressurreto, está caminhando com alguns discípulos por uma estrada chamada Caminho de Emaús. A partir do verso 28, nós temos a seguinte narrativa. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Quero que você destaque essa frase. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras. O fogo é capaz de mudar a temperatura de um ambiente. E mudando a temperatura, ele é capaz não apenas de trazer calor, mas ele é capaz de transformar. Ele é capaz de elevar
não apenas a temperatura de um local, mas é capaz de trazer uma transformação tão tremenda que locais que experimentaram o calor do fogo, muitos deles foram totalmente destruídos. Não dá para brincar com o fogo. A mamãe já dizia isso, que brincar com o fogo é perigoso, porque o fogo queima. Mas é interessante, irmãos, que ainda que saibamos que o fogo aquece, pode queimar, ainda que saibamos que o fogo é capaz de transformar um ambiente, é capaz de transformar com sua presença o estado de alguns materiais, apesar de sabermos tudo isso, nós muitas vezes ignoramos a força e o poder do fogo. Quantas vezes incêndios que destruíram não apenas casas, mas bairros inteiros, prédios inteiros, eles poderiam ter sido evitados se as pessoas tivessem noção do perigo do fogo. Nós sabemos que ele é perigoso, mas por vezes nos esquecemos disso. E é essa figura, a figura do fogo que aquece, a figura do fogo que queima, a figura do fogo que destrói, é essa a figura que aparece lá no livro de Deuteronômio, aparece no livro de Hebreus, aparece algumas dezenas de vezes no Antigo Testamento, figura relacionada a Deus, e que por certo quer nos dizer pelo menos uma coisa: o nosso Deus, tal qual o fogo, é poderoso, não se brinca com Deus. O texto que vimos pela manhã, e que pelo menos ficou na minha mente, Deuteronômio 4:24, ele diz exatamente isso: o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é um fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. E aí eu te pergunto, muito bem, se Deus é fogo, se o fogo altera a temperatura do ambiente, se o fogo transforma coisas, se o fogo pode até destruir, se Deus é fogo, por que eu estou tão frio? Se Deus é fogo, por que a minha alma está fria? Se Deus é fogo, porque parece que a minha fé é tão fria, porque eu sou tão gelado no meu relacionamento com Deus, porque a minha vida com Deus é marcada não por uma vida aquecida por Ele, mas pelo frio de uma alma que muitas vezes até questiona a sua presença. Se Deus é fogo, por que você está tão frio? E há pessoas que dirão que até o dia de hoje nunca sentiram o seu coração aquecido por Deus. Algumas pessoas dirão que mesmo lendo na palavra que Deus é fogo, elas nunca sentiram esse calor, como que queimando o seu coração pela presença de Deus, pelo poder desse Deus que em nós habita. Deus é fogo. Por que você está frio? Se o calor, ele é capaz de transformar, ele é capaz de alterar a temperatura, o que podemos dizer do frio? O frio, por definição, é a falta do calor. Quando falta uma fonte de calor, o ambiente esfria. Ora, se Deus é fogo, e o fogo aquece, se eu estou frio espiritualmente, acho que está faltando a presença de Deus em mim. Porque Deus é uma fonte não do calor térmico,
mas uma fonte desse calor relacionamento, desse calor fé, desse calor confiança, desse calor convicção, desse calor coragem. Ora, Deus é fogo, mas eu estou frio. Será que eu estou longe de Deus? Será mesmo que eu tenho experimentado a presença de Deus em minha vida? Conhece alguém que diz: eu estou frio, a minha vida espiritual não tem graça, eu não vejo sentido em nada? Conhece alguém assim? Estará essa pessoa perto de Deus? Alguém que diz que a sua vida é marcada pela frieza, terá tido uma experiência genuína e pessoal com Deus? Alguém que diz que a sua fé é fria, morta, terá essa pessoa experimentado o calor do Deus que é um fogo consumidor? Por analogia, diríamos que se Deus é fogo, nós deveríamos estar quentes. Se estamos frios e se Ele é fogo, é porque talvez estejamos longe dEle. E cá entre nós, irmãos, como há pessoas longe de Deus. Há pessoas tão longe de Deus que de fato esfriaram. Há pessoas tão longe de Deus que nunca experimentaram essa alegria, que é como um calor, esse prazer de viver a vida com Deus. Algumas delas muito religiosas, mas frias. Algumas delas com uma Bíblia na mão, mas frias. Algumas delas dizendo que nunca deixam de fazer suas orações, mas frias. O que acontece com alguém que diz servir um Deus que é fogo, mas continua frio? E aqui precisamos acrescentar um comentário ao tema que estamos tratando. Porque Deus, que é fogo consumidor, Ele se apresenta a nós nesse tempo, depois da ascensão de Jesus, através do Espírito Santo, que curiosamente se apresenta no Novo Testamento também como fogo. Já percebeu isso? Vamos rapidamente olhar alguns textos e perceber que se Deus lá no Antigo Testamento se apresenta como fogo consumidor, no Novo Testamento o seu Espírito também se apresenta como tal. Tudo começa lá em Mateus 3,11, quando João Batista faz uma relação do fogo com o Espírito. É a mesma figura. É a figura que os profetas usaram no Antigo Testamento. E João Batista usa agora, fazendo referência ao Espírito Santo de Deus, que seria derramado após a ascensão de Cristo Jesus. Lá em Atos, no capítulo 2, verso 3, nós temos o derramamento do Espírito. E novamente aparece a figura do fogo. Eu gosto muito desse verso na tradução da linguagem de hoje. Olha o que diz: então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. O Deus que é fogo e que se apresenta agora pelo Espírito Santo que em nós habita, está sendo representado novamente pelo mesmo elemento que os profetas falaram. Deus continua a ser fogo, só que agora fogo em nós, porque o Espírito Santo habita onde? Habita em nós. Se lêssemos 1 Coríntios 3,16, perceberíamos essa grande verdade. Nós somos o templo do Espírito, o Espírito Santo que é fogo. Ele é Deus.
E se talvez para você essa história de fogo consumidor é algo do Antigo Testamento, meu amigo, se o Espírito Santo habita em você, o Deus que é fogo consumidor habita em você. E logo, como seremos frios? Se somos o templo onde o Espírito Santo de Deus, que é fogo, habita. Como seremos frios? Se carregamos dentro de nós mesmos a chama de Deus, o fogo de Deus, o fogo que é capaz sim de aquecer uma alma que está enfrentando a luta maior da vida e que parece querer esfriar. O Espírito Santo habita em nós. E isso é uma bênção para nós. Porém, nós seres humanos, com as nossas esquisitices, nós mesmos sendo a habitação do Deus que é fogo, queremos de alguma forma impedir que esse Deus nos aqueça. Há um texto que também precisamos ler agora, 1 aos Tessalonicenses 5,19, que traz uma frase estranha. Porque o texto diz, não apaguem o Espírito. Ora, você apaga o quê? Você apaga aquilo que está aceso. A gente não apaga algo que já está apagado. Você só apaga quando a chama demonstra vida, demonstra que há fogo. Ora, o apóstolo Paulo falando aos irmãos lá de Tessalônica, ele é enfático, não apaguem, porque o Espírito Santo que é fogo habita em vocês. Não apaguem. Nós temos a presença de Deus em nós. É o fogo consumidor em nós. Mas nós, de vez em quando, queremos apagá-lo. E na incoerência da vida, em alguns momentos, quando precisaríamos ardentemente do poder de Deus, que é fogo em nós, nós agimos de maneira enfática, querendo apagar o fogo de Deus em nós. Aliás, esse verbo apagar, ele precisa ser entendido. Apagar é se benumir. Se benumir é você apagar aos poucos. Sabe quando você tem assim uma grande fogueira e quer apagar aquilo, mas não tem uma quantidade de água suficiente, ou não tem um recipiente que seja grande o bastante para, jogando uma vez só a água, apagar totalmente a fogueira? Então você faz o quê? Você usa um copo pequeno e tem que ir à fogueira várias e várias vezes. Você vai uma vez e joga um pouquinho d'água, vai de novo e joga de novo, e joga de novo. E às vezes você vai e volta várias vezes, porque o fogo não quer apagar. Afinal de contas, o meu copo é pequeno, a quantidade de água é pequena. O apóstolo Paulo usa esse verbo, deixando claro a nós que apagar o Espírito em nós é coisa que vamos fazendo aos poucos. Você sabe como é, não sabe? É um pouquinho hoje, quando eu não permito que Deus haja em meu coração. É um pouquinho amanhã com a minha dureza, é mais um pouquinho amanhã com a minha carnalidade, é mais um pouquinho amanhã, e assim essa chama de Deus vai sendo apagada em nós. E chega um momento em que parece que de fato apagamos completamente o poder de Deus e sua influência sobre nós. Alguns se sentem até mais tranquilos quando conseguem fazer isso.
porque aí parece que não se sentem tão incomodados entre a frieza espiritual e o Deus que é fogo, e essa luta entre carne e espírito, entre frieza e o calor do poder de Deus. Não apaguem o espírito, é o que diz a palavra de Deus, deixando claro que o Espírito Santo é fogo em nós, é o Deus Todo-Poderoso em nós. Há uma frase muito conhecida de Joy Dawson. Ele diz: a frieza espiritual é um movimento humano e proposital de impedir a plena ação divina sobre nós. A frieza é um movimento, é o copinho tentando apagar a fogueira. Um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco amanhã, um pouco depois, até o momento em que você olha para um homem e uma mulher que dizem ter o Espírito Santo habitando em si, mas estão tão frios que parece até que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Mas vamos ao texto que lemos no início e vamos então atender ou perceber como o fogo aquece, como a presença de Deus aquece o nosso coração. Lemos e destacamos no texto a frase: não estava ardendo o nosso coração dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras. A presença de Deus é real na nossa vida. O Deus que é fogo consumidor, Ele faz diferença em nós. A presença de Deus não é tão sutil a ponto de não conseguirmos percebê-la. A presença de Deus não é como que disfarçada a ponto de alguém continuar a viver do mesmo jeito como vivia antes de experimentar o poder de Deus em sua vida. Aqueles homens que andaram com Jesus pelo caminho, descontraidamente, eles perceberam que a presença de Jesus mexeu com eles. Eles não conseguiam explicar isso. Então, fazendo uso de uma imagem conhecida, eles disseram que o seu coração estava ardendo. Arder é o verbo kaió. Kaió significa queimar, mas não a queimadura que te leva para o hospital. Eu recentemente comprei, para continuar fazendo os meus cafés, um moedor de grãos de café. E até postei uma foto disso, porque vale a pena você fazer o seu próprio café. Então, eu moo os grãos, enquanto estou moendo, eu deixo ali a água aquecer. E você que gosta de café sabe que o bom café não pode ter água fervendo. Quando começa a borbulhar um pouquinho, você já desliga. E aí, você vai e faz o café. Já algumas dezenas de vezes, eu, na pressa de desligar, pegar a água, colocar, acabei tendo aquela queimadura que não é queimadura. Sabe como é? Você toca assim, na panela, queima, mas não queima. Você sente o calor bem perto, mas não chega a machucar. É essa a ideia do verbo kaió. Você sente o calor. Você não pode dizer que não está quente. Você não pode fingir que deixar mais alguns segundos a sua mão vai machucar, mas deixando apenas aquela fração de tempo tão pequenina, não machuca, mas esquenta. Essa foi a imagem que aqueles homens usaram. O nosso coração estava ardendo,
estava queimando dentro de nós. Não foi uma coisa ruim, foi uma coisa maravilhosa. Nós sentimos. Não foi uma conversa qualquer, não foi apenas estar perto de uma pessoa qualquer. O nosso coração sentiu, era a presença de Jesus. Que coisa maravilhosa! Porque é isso que acontece quando nós permitimos que esse Deus que é fogo consumidor haja em nós. Nós sentimos a sua presença. Por quê? Porque Ele é fogo. A sua presença não pode passar despercebida. E se alguém não consegue perceber a presença do Deus vivo que habita dentro de si, através do Espírito Santo, algo está errado. Uma pessoa que diz ter tido uma experiência com Jesus, mas não o sente na prática. E vamos colocar algumas situações práticas. Você já passou pela iminência da morte? Você já passou por uma situação grave, em que você sentiu medo, mas a presença de Deus fez toda a diferença na sua vida? Já aconteceu isso? Naquele momento em que racionalmente deu vontade de você sair gritando, horrorizado, mas você sentiu algo dentro de si. Não foi uma emoção barata, mas foi a presença do Deus vivo, dizendo: eu estou com você, calma. Eu estou contigo. Alguém já te afrontou e você ficou tão bravo, a ponto de querer dar um soco nessa pessoa? Já aconteceu com você? Já aconteceu. E você ainda era mais forte do que ela? Já aconteceu. E naquela hora, com a força que você tem, com a oportunidade que você tem, e com o diabo dizendo: vai lá e dá um soco nele, você quase pronto a dar um soco. Você que é um cristão sentiu algo. Deus dizendo: não. Não faça isso. Não faça. E você, com o direito, com a força, com a oportunidade, sendo a habitação do Espírito Santo, sentiu o controle de alguém que, moderado pelo Espírito, não deu um mau testemunho a essa sociedade. São exemplos pequenos, mas são exemplos da realidade. A realidade de uma vida que começa a sofrer o impacto do Deus que é fogo consumidor. Uma vida que vai sendo transformada. Não havia fé, mas agora há. Não havia esperança, mas agora ela existe. Não havia alegria, mas agora ela existe, porque Deus vive em nós pelo seu Espírito Santo. E aí, um colega de trabalho, um vizinho, às vezes um estranho até, diz: mas o que você tem de diferente? E qual é a resposta do cristão? Deus habita em mim. É Deus que faz a diferença. E na analogia do fogo, quando arde o fogo em nós, existe transformação de Deus na nossa vida. Uma frase para marcar isso, e que ficou na minha mente, é a seguinte: os frutos de transformação são naturais e próprios de quem tem experimentado a presença de Deus. Quando o fogo de Deus está aqui dentro de mim, e quando eu, ao invés de apagá-lo, eu quero mesmo que ele queime em meu peito, a transformação vem, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. Alguns dias atrás, não faz muito tempo, um aluno
da faculdade, estava contando a sua história. A história é muito difícil. Ele tinha de tudo para ser um bandido, porque seu pai era bandido. Ele via os colegas de seu pai planejando assaltos. Ele era um garoto. E sabe qual era o incentivo que os amigos de seu pai, seu próprio pai, lhe davam? Essa é a melhor maneira de ganhar dinheiro. Vá aprendendo para você ser bom como nós. Ainda adolescente, ele pegou pela primeira vez numa arma de fogo. E ele conta que se sentiu um cara forte, valentão. Seu pai permitiu que ele levasse para o colégio uma arma de fogo dentro da mochila. E ele mostrou a arma para os amigos, se sentindo um valentão. Muito bem. O fogo de Deus chegou àquele coração. E ele teve um encontro com Jesus, já jovem, já tendo feito até 1 ou 2 assaltos para ajudar o seu pai. Quando ele me contou essa história e outros detalhes, eu quase não acreditei. Porque aquele era um dos moços mais mansos que eu tinha na sala de aula. Pessoa mais assim, querida na convivência. E ele encerrou o seu testemunho dizendo que ele sabia exatamente como Deus transforma uma vida, porque ele era testemunho dessa transformação. Não é uma bênção? É uma bênção. Porque o Deus que habita em nós nos transforma. Mas há uma segunda verdade ainda no texto. Somos aquecidos, transformados, mas quero que você leia comigo agora uma outra porção do mesmo texto. Agora, aqueles 2 homens que já não estão mais com Jesus, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Eles estão testemunhando. Eles tiveram um encontro com o Jesus que aqueceu seus corações. Eles saem correndo, eles vão a Jerusalém, eles dizem: olha, vocês não imaginam o que aconteceu. Nós fomos tocados por Jesus. Jesus mexeu com a gente, nós sentimos que era Ele, nós percebemos que era Ele, nós somos abençoados por Ele. Hoje, nós podemos fazer o mesmo que aqueles homens fizeram, porque ainda que não possamos andar por um caminho fisicamente ao lado de Jesus, nós temos a palavra de Deus, e essa palavra nos prepara, essa palavra nos dá direção, e essa palavra nos mostra como nós podemos viver uma vida de transformação a partir do poder de um Deus que é fogo consumidor. Aqueles 2, eles tinham que falar. Eles precisavam falar. Porque a experiência com Deus é algo tão vívido, algo tão real. O fogo de Deus em nós é algo tão maravilhoso que nós queremos falar. Nós queremos testemunhar. Se é uma coisa linda, é ver um crente aquecido pelo poder de Deus conversando. Ele só fala das coisas de Deus. Ele precisa testemunhar, e ele fala com tamanha alegria que ele contagia todos que estão por perto. Por outro lado, um homem ou uma mulher que estão sistematicamente apagando a ação do Espírito Santo neles, eles vão falar
o quê? Vão falar o que todo mundo fala. Não tem experiência para contar. E alguns há que contam da sua carnalidade como se isso fosse normal a alguém cujo Espírito Santo de Deus habita dentro de si. Como pode? Mas é o que acontece. Não para aqueles dois homens. E não para você, que tem permitido que Deus haja com poder dentro de sua vida. Se o fogo simboliza a presença de Deus e é Deus em nós, como você está? Você está quente ou você está frio? Você poderia agora dar um testemunho desse calor que você tem vivido desde que aceitou a Jesus. Você tem um testemunho? Um testemunho de alguém que outrora fora frio mesmo. Não tinha Jesus. Mas agora foi aquecido pela presença de Deus. E Deus tem feito uma transformação em sua vida. Termino fazendo uma pergunta que pode ser para cada um de nós. Por que estou frio? Você está frio? Por que você está frio? Pela manhã, essa foi a pergunta que deixamos lá na mensagem. Vamos ver qual foi a enquete. A pergunta que vários responderam, e temos aqui, é a resposta em tempo real. Como está a sua vida espiritual? Quente, morno ou frio? Resultado, quente, 60%. Morno, 27%. Frio, 13%. Glória a Deus. Mas, se você se sente frio, por que você está frio? Posso dar uma sugestão? Talvez você esteja frio porque você é um religioso. Apenas um religioso. Religião não aquece o coração. Religião, no máximo, pode te dar assim a impressão de que está tudo resolvido. A religião pode, no máximo, amenizar um pouquinho a sua consciência, mas a religião não esquenta a alma. Você está frio? Será que você é apenas um religioso? Nada mais? Será que você ainda não experimentou o poder de Deus na sua vida? Será que é por isso que você está tão frio? Será que é por isso que desde que você se conhece por gente, há um frio espiritual dentro de si? Será que o motivo é esse? É apenas um religioso sem experiência com um Deus vivo? Segunda sugestão. Será que você não está sistematicamente e continuamente apagando a presença de Deus em sua vida? Será que sem perceber até, de maneira assim, inconsciente, você não está toda hora com o seu copinho tentando apagar o fogo de Deus dentro de você? Será que você não tem cedido muitas e muitas vezes à carnalidade que tal qual um pouquinho de água vai sendo jogada no fogo e nunca a fogueira cresce e consome? Será que é isso que tem acontecido? Todo dia, apagando e apagando o poder de Deus dentro de si. Meu querido, se você tem Jesus, o Espírito Santo habita em você. E o Espírito é fogo consumidor. É o próprio Deus
habitando em seu coração. Você está frio? Não se acostume com frieza. Você está frio? Não aceite a frieza. Você está frio? Não viva sorridente com a frieza. Busque a Deus. Busque a Deus como você nunca fez. Abandone os pecados que talvez sejam esse jogar, esse abafar, essa tentativa de apagar o poder de Deus em você. E de uma vez por todas, se renda. Convide o Deus Todo-Poderoso para transformar você a cada manhã. E quando o seu coração estiver aquecido, tal qual aqueles homens, sabe qual será o seu testemunho? Eu senti o meu coração ardendo pela presença do Deus vivo. Para você levar para casa, deixo a frase: na caminhada de uma experiência com Deus, nós somos aquecidos por Ele e transformados pelo seu poder. Não há frieza para quem se relaciona com um Deus vivo. E agora, queridos, pensando nesse Deus vivo, nós vamos aplicar essa mensagem através da ceia do Senhor. Todos os